Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E nós vamos hoje conversar sobre um assunto que tem grande importância, afinal de contas, em 2050, seremos cerca de 68 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Mais do que o dobro do número atual. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 9 milhões de idosos no país. Agora, como é que a gente planeja esse envelhecimento? Dá para ele acontecer com qualidade? Como o envelhecimento impacta a sociedade como um todo? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo agora o médico geriatra, Dr. Marcos Blini, e o médico cardiologista, Dr. Elcio Filho. Bom dia, Marcos. Bom dia, Elcio. Bom dia. Prazer receber vocês aqui para falar de um tema que, na minha opinião, junto ali com a obesidade, merece um destaque enorme da saúde pública e das autoridades públicas do nosso país, do mundo. Afinal de contas, o Brasil está envelhecendo vai envelhecer muito rapidamente, né? Antes de se tornar um país desenvolvido econômica e socialmente. Quais os impactos que vocês imaginam que isso terá para a sociedade brasileira? Uma coisa que até a gente já conversou aqui em outros programas, que sempre a gente cai nesse tema, porque é uma coisa inerente, né, quando a gente fala do envelhecimento, tanto pessoal quanto populacional, essa questão de como que vai ser daqui a uns anos, né? Então, o grande problema inicial é isso que o Dr. Ricardo falou, é a questão financeira, né? Então, os países, principalmente os países da Europa, tiveram muitos anos para criar riquezas, para criar um desenvolvimento, para ter uma pirâmide etária que foi cada vez ficando mais velha, para agora conseguir bancar esse sistema baseado em uma população mais idosa, né? E em países em desenvolvimento, principalmente no Brasil, a evolução da idade das pessoas, da questão da expectativa de vida, está sendo muito rápida. Então a gente não tem uma reserva econômica e de desenvolvimento capaz de assistir esses pacientes, não, né? Esses indivíduos, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de saúde. Tanto é que muita gente fala da questão econômica, administradores, economistas, tudo isso, que o futuro é que o INSS provavelmente não dê conta de se pagar, né? É verdade. E aí, muito isso, e a gente sabe que isso não é só a questão da aposentadoria formal, né? Isso entra a questão de mercado de trabalho, questão de atividade física, a questão da assistência de saúde é um problema gigantesco, né? Porque a gente sabe que, inclusive por conta da questão da saúde cardiovascular, que evoluiu muito o tratamento cardiovascular no último século, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus e graças aos tratamentos melhor, e essas pessoas vão sobrevivendo. E como que vai ser a assistência, né? Porque a gente está falando agora de pacientes... alternativas para isso. A gente está falando agora de pacientes acima de 60, mas daqui um pouco, 70, 80, 90, 100, 110, né? Porque eu sempre falo isso para meus pacientes de saúde geral boa. A gente aqui está com 60, o pessoal, vamos falar, com 60 anos. A gente tem uma visão da pessoa de 100 anos hoje, mas quem tem 60 hoje, como é que vai estar com 100 daqui a 40 anos? Agora, o sistema de saúde, ele está preparado para esse momento, Marcos? Na minha visão de geriatra, não está preparado para o momento atual da assistência aos idosos. Quem dirá daqui a uns anos, né? Porque é uma assistência muito complexa, né? Eu que tenho meus pacientes, já trabalhei muito tempo em UTI por ter residência de clínica médica, tudo. O Elcio, como sendo cardiologista, também tem essa visão. Por exemplo, a gente tem muito problema de uma coisa técnica, que a gente fala que é o delírio. É o paciente idoso que fica muito confuso e perdido na internação. A maior parte dos hospitais não estão preparados para cuidar do idoso grave. É verdade. Então, imagina daqui a um tempo, né? Então, é uma coisa muito complexa, até de questão de custo, né? Com certeza. Como é que você avalia o que dá para observar disso aí? Até puxando um pouco desse gancho das datas que você falou, 2010, 2015, 2050. Se você puxar um pouco para trás, isso que você falou aqui, a falta de habilidade hoje dos colegas, né? De se comportar frente a um paciente idoso. Se você perceber hoje, a formação do médico geriatra é menos que 1%. Sim, é muito pouca gente. Menos que 1%. E se você observar, lá em 2012, tem 11 anos isso, nós tínhamos pouco mais de 193 milhões no Brasil, né? O último censo. Desses 193 milhões, 11,3
eram de pacientes acima de 60 anos de idade. É verdade. Para 2022, aproximadamente 11 anos já, né, que nós já temos isso aí, subiu para 14,5%. É isso que você falou. 60 anos, mais de 9 milhões. Eu nem vou falar em 2050, eu vou falar de 2030. Quase 19% de pacientes acima de 60 anos de idade. Estamos preparados? Infelizmente não, mas precisamos. O primeiro mundo hoje tem uma estrutura bem afável a esses tipos de pacientes, né? Casas que você vai lá, você não se chama nem de asilo, é um day house. Você vai lá com a tua família, deixa o idoso, ele é medicado, ele tem fonoaudiólogo, lá tem médico, ele passa seu dia lá como repouso. No final da tarde, vai lá, busca o seu ente lá, leva para casa e isso dá a oportunidade da família também poder trabalhar. Mas hoje, a nível Brasil, não estamos preparados ainda. Realmente isso traz grande preocupação. Agora, Marcos, quando a gente olha para os pacientes idosos, a gente sabe que o ideal é que se busque um envelhecimento com o mais saudável possível. Não é isso? O Elcio também vai concordar com a gente. Qual é o segredo para se envelhecer bem? É isso que a gente vai falar após o intervalo? Perfeito. Já voltamos, fiquem com a gente. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Clínica Hortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Hortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família.
Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Marcos Blini, que é médico geriatra, e o cardiologista, Dr. Elcio Filho. Marcos e Elcio, vale para os dois a pergunta, mas vamos começar com o Marcos. Como é que a gente faz para envelhecer bem? Envelhecer todo mundo vai, Sim. Né? Como você mesmo disse, a cardiologia é uma das áreas que tem mais contribuído para que esse envelhecimento ocorra. Agora, como envelhecer bem é o grande segredo. Sim. Essa é uma grande pergunta que sempre surge, né? Nas consultas, quando eu vou dar entrevistas, até com meus alunos, é inerente isso aí. A primeira coisa que eu sempre falo, e parece ser besta falar isso, mas é muito verdade, né? É se manter ativo, do ponto de vista global. Tá? Uma coisa que eu comento muito com meus pacientes. Física e mentalmente, né? Na questão da sociedade, de projetos, tudo isso, né? Quando a pessoa começa a colocar um limite, então tem muito paciente muito bom de 80 anos, aí começa assim, doutor, eu já estou com 80 anos, não vou fazer isso tudo. Ele começa a criar realmente uma barreira psíquica e física, porque ele começa a se limitar, começa a passar as coisas para os filhos, começa a não querer cuidar de finanças, ele começa a se diminuir. E, querendo ou não, do ponto de vista de evolução biológica, a gente tem um planejamento genético da gente envelhecer mal. E para a gente, vamos falar assim, continuar envelhecendo bem, enganar esse planejamento genético, a gente tem que estar muito ativo. Tanto é que eu desafio, assim, muitas vezes meus pacientes até brincam, falam assim, se você encontrar alguma pessoa que fica o dia inteiro no sofá, aposentou total e que envelhece bem, não existe. As pessoas que a gente vê de 90 anos hoje em dia, que estão muito ativas, cabeça boa, tudo, são pessoas muito ativas, então muitos políticos, muitos artistas. Você vê o Fernando Henrique Cardoso, Caetano Veloso, Chico Buarque. Sim. Ney Matogrosso. Até faleceu ano passado, mas um grande exemplo que a gente vai arrastar por muitos anos, a Rainha Elizabeth. A Elizabeth. Então, assim, o Abílio Diniz, né? Um baita Diniz, exemplo, né? O cara faz mergulho oceânico. E ele se preocupa muito com a questão do envelhecimento, né? Esquia muito. Ele estuda muito é um isso, ativista, ele tem um blog, né? Que chama Plenai, que é muito dessa questão do envelhecimento mais global, né? Sim. Porque também tem muito isso, a gente como profissional de saúde, a gente pensa muito na saúde, mas a saúde é uma necessidade. É tipo um pilar. Se o paciente tiver a saúde boa, não é o necessário para envelhecer, ele precisa de muito mais além da saúde. Se não tiver saúde, acabou. Mas mesmo tendo a saúde, precisa de muito mais além para envelhecer bem. Amizades são muito importantes, né, nesse contexto, né? Também, porque o paciente, mesmo que ele esteja muito bem, mas se ele ficar muito recluso, uma coisa que um professor meu sempre falou, que um diagnóstico na verdade não existe, mas ele falava que tem, realmente na prática a gente vê uma fadiga do viver. A pessoa às vezes está muito bem, mas todo mundo faleceu da geração dele. É verdade. Ele não se enxerga naquela geração e a vida dele perde o sentido. Então isso faz muito, muito sentido mesmo. Você tendo amizades, você estando relacionando com as gerações mais novas, estando incluído até tecnologicamente, você tende a envelhecer muito bem, porque você não se sente idoso. Aí que está a grande chave do negócio. Verdade. Elcio, cardiologia contribuiu muito para esse momento que a gente vive. Evoluiu de forma significativa, diminuindo a mortalidade, né? Inclusive a morbidade, tanto que a gente vê uma redução significativa do número de cirurgias cardíacas. Exatamente. Eu vou até puxar até um gancho do colega aqui, que quando eu ministrava aulas lá em Ribeirão Preto, né, eu vim de lá, de Ribeirão Preto, você não deve esperar só o envelhecimento para você ter uma mudança do estilo de vida. A sua capacidade de envelhecer melhor, envelhecer com qualidade, começa nos 20 anos, 30 anos de idade. Com certeza. Atividade física diária, que eu falo com meus pacientes hoje, que eu faço tanto a parte da clínica quanto a parte da cardiologia, e agora estou nessa parte de cardiogeriatria, né? Fazendo aqui esse programa que nós temos aqui no Hospital Proncor Rede D'Or, agora que é o programa Longevidade. Mudança do estilo de vida, abstinência total do uso de bebida alcoólica, do tabaco, de drogas ilícitas, dieta saudável. Isso que você falou, a amizade, isso faz parte, você entendeu? Quando você tem algo para você se escorar e também se aconchegar, isso também é um tipo de terapia, a terapia psicológica. E sem falar que hoje a cardiogeriatria em si, temos até diretrizes a respeito disso daí, diminuiu muito, né, o número de doenças cardiovasculares quando você cuida desde o início. Mas quando você já tem um certo tipo de caráter genético, familiar, você já tem algum tipo de doença que você já trata, mas não trata de forma adequada, com certeza vai ter um aumento considerável de morbimortalidade. Mas o viver bem,
começa aos 20 anos de idade para você ter uma idade, né, 60, 70, 80. Eu tenho pacientes hoje de 90, 94 anos de idade. Sabe que essa semana passada eu atendi uma paciente, a primeira vez que eu atendo uma paciente de 100 anos. 100 anos. É interessante, né? Você deve ter muitos, né, Mário? Eu até brinco. Esses dias eu atendi um paciente de 101 de Aquidauana que não passava em médico há anos. Aquidauana é incrível, viu? Ele não passava em médico há anos. Eu até brinquei com ele. Eu falei assim, provavelmente o senhor está bem porque nenhum médico estragou a saúde do senhor. Porque é isso que a gente estava falando. Também tem isso, né? Eu como professor, eu sempre ensino meus alunos isso. Você tem que saber até onde você vai. Exato. Entendeu? Se o paciente, por exemplo, o paciente está deprimido, idoso, se você não sabe prescrever um psicotrópico que vai ser bom para ele, encaminha. Verdade. Porque pode causar uma grande tragédia, que a gente chama de cascata iatrogênica. Verdade. Então, esse entendimento do médico generalista de o que fazer ou não, principalmente no idoso vulnerável, é muito complexo, né? E entra nisso que a gente está falando, da gestão de saúde daqui para frente. Tanto isso nessa questão de diretrizes, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ter uma diretriz de cardiologia, de endocrinologia, até de cirurgia geral, que não tem a parte de idosos. Exato. Porque todas as especialidades vão ter que saber lidar de alguma forma com os idosos que estão dentro das doenças que ele trata. Eu vou deixar para vocês pensarem, mas gostaria que respondessem após o intervalo o quanto as novas tecnologias podem contribuir para esse envelhecimento. Fiquem com a gente, já voltamos. Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A KZT é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Higienização hospitalar e de clínicas médicas é com a JB Limpeza e Conservação, a única do estado com padrões de qualidade e excelências certificados pela ONA. A JB é referência em protocolos de limpezas para empresas de saúde. Investimos continuamente em equipamentos modernos e capacitação da nossa equipe para oferecer segurança aos pacientes e satisfação aos nossos clientes. A qualidade de seu atendimento começa pela limpeza. Conheça a JB e garanta profissionalismo e facilidade no seu dia a dia. Ligue 67 32 22 17 23. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando o médico geriatra, Dr. Marcos Blini, e o médico cardiologista lá do Proncor, Dr. Elcio Filho. O quanto as novas tecnologias, as descobertas da medicina podem contribuir para um melhor envelhecimento aí num curto espaço de tempo. Vou deixar para o Elcio falar as partes mais técnicas, mas assim, tem muitas coisas envolvidas, né? Então hoje tem a questão das monitorizações, dos dispositivos, os devices, que entra muito na parte da cardio. A própria questão da tecnologia, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tem muito familiar que acompanha um idoso que é independente, mas tem esse medo de, às vezes, ter alguma queda, alguma coisa assim. Tem câmera, vê a distância, tem dispositivos que apitam quando o idoso cai. Isso é bem interessante também. Então, ele sente a desaceleração, na verdade, da queda, e toca o celular do responsável, do filho, do cuidador, de quem for. Então, hoje a gente tem várias formas que auxiliam muito essa questão da assistência ao idoso, né? E a própria questão da prevenção, né? Antigamente, era muito difícil, às vezes, você conseguir fazer um planejamento de uma atividade física, às vezes tem um acesso. Tem pacientes meus, por exemplo, que moram na zona rural, que fazem personal trainer, fisioterapia à distância, que era uma coisa que era impossível anos atrás, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem a antena aí que pega a internet em qualquer lugar do Brasil, né? Então, isso ajuda... É o lugar do mundo. Sim. Né? Então, isso ajuda muito, né? E a própria questão do conhecimento, né? Porque a gente sabe que o conhecimento ele não ocupa espaço, é uma coisa que a gente tem que difundir. Então, antigamente, as pessoas não tinham o entendimento nem do cuidado da saúde e nem do dia a dia, né? De coisas pequenas, menores, até do cotidiano. E hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, isso tem melhorado muito, né? E a gente tem que se empoderar disso como profissional de saúde para tentar dar uma assistência mais adequada para os nossos pacientes. Exato. E o que me chamou bastante atenção, que o colega acabou de dizer, que é o seguinte: hoje, para as grandes diretrizes hoje brasileiras, europeias, americanas, hoje você não faz mais só a sua especialidade. Hoje, eu como cardiologista, eu tenho que fazer para o meu paciente polimedicado a geriatria, eu tenho que fazer a endocrinologia, né? Hoje é uma gama. Acho que não só a tecnologia vem mudar tudo isso daí, mas é a mudança do estilo de vida do paciente. Isso não está ligado só mesmo à propedêutica armada, né, que são os exames, os devices que nós temos hoje para facilitar a vida do paciente, mas também as medicações. Sim, né? Anteriormente, os pacientes tomavam comprimido a cada 6 horas, tomava 4 horas e não tinha uma aderência. Hoje nós temos dentro da área da farmácia, da farmacêutica hoje, um comprimido diário. Hoje nós temos implante de pacientes diabéticos que não precisam dosar toda hora a sua insulina, ele já faz de forma automática. Fora que hoje dentro da cardiologia nós temos uma gama, né, de exames aí que você pode fazer, a medicina preventiva do paciente, acompanhar e dando uma qualidade muito melhor de sobrevida e qualidade de vida para esses pacientes. Sem dúvida alguma, isso tem grande importância. Agora, 2 aspectos são muito importantes, né? Que é a qualidade da alimentação, a prática de exercício físico. Quando a gente fala em exercício, a gente fala muito em caminhada, bicicleta, 150 minutos por semana. Agora, a atividade física resistida, a musculação, tem grande importância também na qualidade de vida, né? Essa é uma coisa que eu brinco muito com os meus pacientes, até com a minha sogra, é até interessante a gente falar aqui no programa, porque muita gente fala de vitamina, né? Ah, eu quero uma vitamina para envelhecer bem. Infelizmente, esse conceito não existe, né? Mas a gente pode falar que 2 grandes vitaminas para envelhecer bem é a ingesta adequada de proteína e o exercício físico resistido.
Porque até nessa questão genética que eu estava falando que a gente é programado para envelhecer mal, a grande briga de quem não tem doença ou está com as doenças controladas no envelhecimento, isso acima dos 70 anos normalmente, é a manutenção da massa muscular. Perfeito. Então é muito comum a gente pegar pacientes que estão envelhecendo mal só por conta de que estão perdendo massa muscular, ficando frágeis, não conseguem subir escada, não conseguem levantar sozinho no sofá, aí começa a ter dificuldade de andar. E para a gente tentar prevenir essa perda, é a ingesta de proteína adequada e exercício, e principalmente exercício assistido, que o senhor falou. Então, a questão da musculação é o que mais a gente tem comprovação científica de que é melhor para o envelhecimento. Mas entra problemas logísticos, né? Muitas vezes questões financeiras, questões de um profissional de educação física que saiba, e na maior parte das vezes questão de adesão do idoso, né? Porque é uma geração que não pegou a academia de ginástica como uma coisa para a saúde. É verdade. Era uma coisa de fisiculturista. Então, o que acaba dando muito certo é ou o personal trainer em domicílio, ou o fisioterapeuta, fazendo como se fosse um exercício funcional, que é um resistido, mas com o peso do próprio corpo, elástico, caneleira, que acaba funcionando muito bem. E esses pacientes melhoram de forma significativa, principalmente os que são sedentários, né? Quando o paciente está totalmente sedentário, você inclui a atividade física adequada para ele, ele responde relativamente bem. Porque tem pacientes que às vezes ficam assim, mas já estou 80 anos, não vou melhorar. Mentira. Teve um paciente meu recentemente, ex-juiz, desembargador, algum cargo alto judiciário, muito inteligente, cognição preservada, estava começando a ter dificuldade para andar. Aí eu peguei firme nele, ele falou, não, doutor, vou melhorar. Passou um mês e pouco, eu tinha voltado com mais de 1 quilo de massa muscular. Porque estava muito sedentário. E aderiu, né? Creatina, whey protein, comer mais carne. E melhora bastante. Melhora. Né? Tem um capítulo aí da medicina que com o envelhecimento populacional vai ter uma repercussão cada vez maior, que é a questão das demências. Né? O que fazer para a gente minimizar o número de casos de demência ou a evolução desses casos? Vou aproveitar que o Elcio está aqui e usar um mote que eu sempre falo, assim, as pessoas usam como sinônimo de demência Alzheimer. Exato. E isso é um erro muito, muito grande e grosseiro. Perfeito. Porque as estatísticas que a gente tem no Brasil para demência são muito falhas. E quando a gente vai conversar de qualquer pessoa que estuda um pouco mais as demências, seja geriatra, psiquiatra, neurologista, todo mundo é muito taxativo nisso. Provavelmente no Brasil a demência vascular claro. Que é a demência por micro-AVCs, é muito mais prevalente do que o Alzheimer. Perfeito. E aí entra a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. É muito comum pegar no meu consultório o paciente que tem uma demência, ficou com uma Alzheimer, e quando eu vou investigar, ele tem demência vascular por micro-AVCs, com uma arritmia que a gente chama de fibrilação atrial, que dá muita lesão isquêmica cerebral. E aí entra a questão do acompanhamento cardiológico e da prevenção. Então você tem uma demência que era evitável e ficou por uma questão de uma falta de conhecimento técnico do profissional de saúde, do médico, na maior parte das vezes, com uma demência que não tem um tratamento específico. Correto. E se você observar, né, a maioria dos casos de demência, como a gente costuma falar, a família costuma, e até a sociedade, de excluir o paciente. É o contrário. Sim. Você tem que incluir este paciente, para que ele tenha sempre a sua memória sempre ativada. Principalmente os pacientes que são hipertensos, moderados a graves, pacientes que estão dislipidêmicos, que têm o colesterol totalmente alterado, tem esse tipo de situação, que são as microangiopatias, ou seja, são os pequenos infartos cerebrais, que leva à diminuição, né, de oxigênio a nível cerebral e que pode causar esse tipo de alteração. E que você tem hoje, né, um tipo de reabilitação que você pode melhorar muita qualidade de vida desse paciente. Com certeza. Medicação, fisioterapia, inclusão. Sem dúvida, se você juntar tudo isso num pacote, você vai ter um envelhecimento, com certeza, muito melhor. É o que todos nós buscamos e eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Saúde Algo Mais. A gente tem papo aí para uns 20 programas. Com certeza vocês serão convidados novamente. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.